Hoje temos um episódio especial em homenagem à professora doutora Yolanda Vieira de Abreu, figura marcante, emblemática para o curso de Economia da UFT e para todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Sua dedicação ao ensino e seu impacto na vida acadêmica e pessoal de alunos e colegas deixaram um legado inestimável. Neste momento, celebramos sua trajetória e honramos sua memória. Professora Yolanda, descansa em paz. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast Conversa Agregada, um podcast do Programa de Educação Tutorial do curso de Economia da Universidade Federal do Tocantins. Hoje, iremos conversar com a professora Yolanda Abreu. Natural de São Paulo, começou sua carreira no setor privado e desde 2003 é docente do Colegiado de Economia aqui da UFT. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória. Olá, professora, tudo bem? Como é que a senhora está? Muito obrigado, agradeço pelo convite, por estar aqui conosco. Queria falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, como a senhora chegou na carreira de professora, suas experiências que antecederam a sua... antes da senhora chegar no ambiente acadêmico. Falar um pouco sobre toda essa sua experiência que a senhora teve como economista. Ok, então eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? E com 18 anos também eu entrei na universidade, que eu fiz a graduação em economia na PUC de São Paulo, né? Primeiro eu entrei em matemática, fiquei 1 ano em matemática, depois foi que eu decidi ir para economia, e na mesma universidade. E eu então comecei a trabalhar no Banco Itaú, que era o centro de computação do Banco Itaú em 1981, que era o início também da computação do Itaú, né? Era o primeiro centro de computação do Itaú, tal. A gente começou. Eu comecei no bairro, que era em Santo Amaro, que era o centro de computação do Itaú. Depois nós passamos para Paulista, ali para Frei Caneca, esquina com a Paulista, que até hoje existe lá o Banco Itaú, né, e os centros de computação lá. Aí, com isso, então, eu comecei a trabalhar meio período. Eu trabalhava meio período e meio período eu estudava. Depois eu fui trabalhar no Banco Real, que também no Banco Real eu trabalhava no período da tarde e estudava no período da manhã, na economia. E fiquei muitos anos lá no Banco Real também. Com isso, eu precisava fazer estágio, porque já estava quase no final da faculdade e tal. Então, eu me deparei com o que a maioria dos alunos aqui se deparam, né? Como é que eu vou conseguir um estágio? Né? Porque eu também não tinha muita experiência. Mas é muito interessante porque quando a pessoa está se formando, as empresas elas costumam pegar a pessoa para treinar em uma área, em um departamento e tal. E então foi isso que aconteceu. Eu prestei exame em algumas empresas, né, para poder fazer estágio. Entrei em algumas e escolhi uma que eu achava mais interessante para fazer o estágio, que eu ia aprender mais. Também eu queria na área do comércio exterior. Então, essa empresa, ela me deu oportunidade, era uma empresa italiana, multinacional, e aí ela me deu essa oportunidade de eu estar fazendo esse estágio lá e ao mesmo tempo estudando. Aí eu passei o curso para a noite, estudava à noite e fazia o estágio integral durante o dia. Nessa empresa eu pude aprender muita coisa sobre comércio exterior, né? Porque tudo que eles produziam, eles exportavam. Então eu tive essa chance de aprender todos os documentos, aprender a legislação, aprender os trâmites, fazer os trâmites também, visitar as instituições de comércio exterior do Estado, essas coisas todas. Aí, quando eu saí do estágio, eu comecei, então, quando eu saí do estágio, já tinha terminado o curso também, né, os dois, e aí eu comecei a procurar emprego. E aí, no começo, eu entrei numa empresa pequena de exportação de joias, fiquei lá muito pouco tempo, uns 2, 3 meses só, saí, fui para a empresa Graneiro Exportações, que eles faziam as mudanças dos embaixadores, dos cônsules do Brasil, tal, para o mundo inteiro. Fazia essa mudança deles para as novas realidades deles, que eles eram mandados para outros países e a gente mandava toda a mudança deles para esses países. Essa empresa Graneiro ainda existe, né? Existe, a Graneiro existe ainda, né? É uma empresa grande. E aí, com isso, eu aprendi também a fazer essa questão das mudanças, né? De casas inteiras, né? De livros, geladeira, fogão, tudo.
Que isso eu não sabia. E eu aprendi lá na graneira. Eu fiquei uns 6 meses nessa empresa graneira. E aí eu entrei numa outra empresa. Nessa outra empresa, eles já eram uma indústria grande, com mais ou menos 700 funcionários, quer dizer, uma empresa média, né? Com mais ou menos 700 funcionários. E eu entrei como assistente de importação e exportação. E nessa empresa foi que eu fiquei praticamente 10 anos, que foi onde eu aprendi muito, que eu cresci muito, fui promovida, né, e consegui bons resultados. Com isso, então, eu tinha um gerente, ele logo, uns 6 meses depois que eu entrei, ele saiu, e eu praticamente comecei a ficar responsável pelo departamento. E com isso, então, eu comecei a viajar para fora. Eles me mandaram para visitar clientes, né, na América Central, na América do Sul, e visitar fornecedores na Europa, né? E com isso, então, eu aprendi muito, me desenvolvi muito. Eles me deram muitos cursos, né? E com os cursos, então, eu fui me aprimorando. Inclusive, eles deram cursos de etiqueta também, né? De etiqueta, me deram curso de neurolinguística, me deram vários cursos bons para que eu pudesse me desenvolver, para conversar com qualquer tipo de pessoa no mundo, para poder saber entrar, saber sair, ler as pessoas, né? E poder fazer meu trabalho de melhor maneira possível. Aí, com esse trabalho de viajar, muitas vezes eu ficava muitos meses fora do Brasil. E com isso, então, a gente vai perdendo contato com a família, vai perdendo contato com os amigos, tal. E no começo, que você é recém-formada, isso é uma glória, né? Porque você está viajando, você está entrando em avião, você está saindo, você está entrando em hotel de 5 estrelas, você está entrando em empresas grandes. Essa empresa fazia embalagens flexíveis para Nestlé, para Risson-Vicks, para a Bayer e para várias empresas multinacionais. Então, quando eu ia para esses países, eu ia visitar essas empresas. Então, eu cresci muito, eu me desenvolvi muito e também, graças a Deus, deu para ganhar um dinheiro razoável, porque o salário era muito bom, né? Aí eu pude fazer, assim, cumprir sonhos que eu gostaria de ter cumprido, que antes eu não podia porque não tinha dinheiro, mas aí, naquele momento eu tinha dinheiro e aí eu fiz muita coisa boa pra mim, muita coisa boa pra minha família. Aí aproveitei muito, 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 realizei muitos sonhos. Esse período, quando é que foi esse período, mais ou menos? Que década, mais ou menos? Foi entre 1987, né? Até 1987 a 1997, mais ou menos. Um tempo considerável, né? Seriam uns 10 anos, 10 né? anos. E aí foi muito bom, porque eu consegui conhecer muita gente, falar com muita gente, aprender muito, né? Aprendeu vários idiomas. Desenvolver, porque era inglês e espanhol, basicamente, né? Então, com inglês e espanhol também, eu também melhorei bastante meu espanhol, melhorei bastante meu inglês. Participei de feiras internacionais na França, visitei empresas na Alemanha, empresas que vendiam alumínio para a nossa empresa, visitei na Alemanha também. Fiz curso de inglês na Inglaterra, na época. E assim, fui muitas vezes para América do Sul. Tipo, fui umas 10 vezes para Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile, Guatemala, El Salvador, entendeu? Fui também para os Estados Unidos, na Flórida. E também viajei para a Europa em alguns casos. Então, com isso, eu aprendi muito. Porque eu ia muitas vezes para o mesmo local. Aí eu podia, também nos finais de semana, eu podia também me divertir um pouco. Porque como eu ficava muito tempo, porque eu tinha que, além de visitar os clientes, além de apresentar o produto, muitas vezes eu tinha que levar o produto para ser testado. Porque como era um produto sobre encomenda e um produto exclusivo, então ele tinha que ser testado antes de produzir em grande escala. E eu é que fazia esses testes, eu é que levava para fazer esses testes. Que produto é esse exatamente? Agora eu fiquei curioso. Qual é a aplicação exata? É a embalagem flexível. Você, vamos supor, do Nestlé. Você não tem a capinha do Nestlé? Aquele papelzinho do Nestlé com aquele desenho? Aquilo lá foi desenvolvido pela empresa que eu trabalhava. O desenho foi desenvolvido junto com a embalagem. Aí aquilo ali é uma bobina que você coloca numa máquina
E essa máquina vai correndo e você tem uma fotocélula, que ela corta o papel no tamanho certo do produto. Embalagem de leite em pó, por exemplo? Leite em pó, só se for flexível. Tipo assim, a embalagem das sopas, daquelas sopas. Entendi. Aquelas embalagens das sopas nós fazíamos também. Embalagem de aspirina para baia, nós também fazíamos, entendeu? Então, nós tínhamos vários tipos de embalagem. Nós tínhamos as embalagens que eram compostas e embalagens mais simples, como a da aspirina e de outros medicamentos, assim, que você não precisa de uma caixinha, você já compra já direto. Professora, e como é que foi essa transição do setor privado, né, depois de mais de uma década, quase uma década pelo menos, como é que foi essa transição para a universidade? No caso aqui, a Universidade Federal do Tocantins, que estava, né, engatinhando ainda, tinha acabado de nascer, digamos assim. O que acontece é o seguinte, quando você está na iniciativa privada, como eu te falei, é tudo muito bom. Você ganha muito dinheiro, você tem oportunidades, você pode crescer e tudo. Só que chega uma hora na vida que você fala comigo assim, será que é isso mesmo que eu quero agora? Quer dizer, no início é o que você quer, entendeu? Mas você, sempre depois de um tempo, você vai questionar o que eu estou fazendo aqui, que seria melhor aqui, seria melhor mudar, tal. E aí eu resolvi sair da empresa, porque eu viajava muito, ficava muito tempo fora e não tinha muitos amigos por causa disso, perdia os amigos, perdia relacionamentos e tal. E aí minha mãe faleceu. E aí foi gota d'água, entendeu? Aí eu resolvi sair da empresa, voltar para a universidade. Aí eu fui fazer doutorado, eu fui fazer mestrado lá na USP, lá na área no Instituto de Energia, que como eu trabalhava na fábrica e também conhecia muito de produção, porque eles me deram muitos cursos de produção para poder viajar, apresentar o produto e testar e tudo. Então eu queria alguma coisa mais aplicada. Aí eu fui fazer o mestrado em energia lá na USP, lá no Instituto Eletrotécnica da USP, o IEE que a gente chama, que era IEE, agora mudou de nome. Eu fiz lá o mestrado, depois do mestrado eu resolvi fazer o doutorado. Aí eu passei para a Unicamp, que eu escolhi fazer na Unicamp, prestei na Unicamp, entrei e fui para a Unicamp. Aí eu fiz o doutorado lá. Quando eu estou terminando o doutorado, aí eu precisava arranjar algum lugar de trabalho, né? E muitas vezes a pessoa fica ainda lá como pós-doc, ganhando do Estado e tal, mas eu não queria isso, eu queria mesmo um emprego. Aí o meu orientador falou que aqui ia surgir uma universidade aqui no Tocantins Federal, tal, não sei o quê. E eu resolvi vir aqui conhecer. Aí eu peguei e vim para cá conhecer para ver onde é que era, como é que era, porque eu nunca tinha vindo para o norte. Então eu queria saber como é que era, queria saber como é que era a universidade, queria saber como é que era o povo, como é que era a cidade, se eu ia aguentar ficar aqui, entendeu? Se eu ia aguentar ficar aqui, essas coisas todas. Então eu vim e fiquei 3 dias aqui praticamente. Andei em tudo, tal, conheci tudo e conheci a universidade também. Em que ano foi isso? Foi em 2002 que eu cheguei aqui, assim, com esse negócio de conhecer. Mas já trouxe um currículo. E aí eu deixei na Unitins. Com a coordenadora lá. A coordenadora, aí eu voltei para São Paulo. E a coordenadora, então, me chamou na outra semana para vir dar aula aqui. Só que, assim, era difícil eu largar São Paulo, porque eu tinha uma bolsa muito boa, que era a Bolsa FAPESP lá. E também eu estava terminando o doutorado lá. Então, eu conversei com o meu orientador e falei para ele se eu podia vir para cá, mesmo mantendo a bolsa lá, para me conhecer, ficar aqui um tempo para me conhecer. Aí ele falou, você pode ir desde que você volte, daqui a 2, 3 meses, né? Para você conseguir fazer as viagens que tem que fazer pelo doutorado. Aí eu cheguei aqui, eu telefonei para cá, conversei com a coordenadora, avisei para ela que eu tinha que voltar rapidamente para São Paulo, se ela se interessava. Aí ela falou que eu podia vir, que aí podia fazer extras, assim, sabe? Dar aula sábado, domingo, feriado, sabe? Pegar aula de outros professores e tal, para dar aula naquele tanto que eu precisava. Eu falei, então eu vou, assim eu vou. Aí eu vim, continuei fazendo os trabalhos de doutorado e voltei 2, 3 meses depois, acho que foi uns 2 meses e meio depois, porque eu precisava continuar as minhas obrigações lá no doutorado, lá na Unicamp.
Aí eu voltei para lá, viajei para Espanha, fui fazer um sanduíche lá na Espanha. E quando eu voltei da Espanha, eu realmente não pretendia voltar para cá, sabe? Porque, assim, era muito, assim, não tinha as coisas que eu gostava de comer, era muito diferente a sociedade, era muito diferente os valores e tal. E eu tinha muitas dúvidas, mas os alunos ficaram me escrevendo, volta, professora, volta, professora, volta, professora. E eu vim entregar a nota deles aqui e não consegui voltar, ou seja, não consegui parar. Aí eu entreguei a nota deles aqui e continuei dando aula. Você apaixonou pela sala de aula, então? Pelos alunos. Pelos alunos. Os alunos eram muito bons. Uma coisa, professora, todo professor que vem pra cá, recentemente uma nova professora chegou no colegiado de economia mesmo, eles sempre falam aqui que é muito bonito, mas sempre tem aquele fator, o clima. Como é que a senhora se adaptou com o clima aqui em Não, Patos? aqui não era só o clima. Aqui não tinha supermercados bons, não tinha Nossa. A gente onde está comprar falando nada. de 2002, 2002. A cidade estava literalmente parada, começando. Assim, não tinha, assim, coisas gostosas para comer no supermercado, não tinha nada de marca, não tinha, assim, não tinha um supermercado grande com variedades. Isso me fazia muita falta. E fora o clima que era muito quente, né? E outra coisa, as pessoas também muito fechadas e tal. Então, eu tive muita dificuldade para adaptação. Mas os alunos eram muito bons. Eu gostava muito dos alunos. E aí eu fiquei por causa dos alunos. Aí depois veio a Universidade Federal, né? A UFT. Aí eu prestei o concurso. Aí eu falei, se eu passar no concurso da UFT, aí eu fico. Se eu não passar, eu volto para São Paulo e aí eu não venho mais. E aí eu passei no concurso da UFT. Passei no concurso da UFT. Com isso, então, eu comecei a dar aula. E eu comecei a me estabilizar mais aqui e tal. E no final das contas, eu fiquei por causa dos alunos. E sempre foi por causa dos alunos, na verdade. Porque os alunos, eu achava os alunos muito bons. Achava os alunos bem interessados. E graças a Deus... A senhora dava aula de quê no começo? No começo eu dava aula de formação econômica do Brasil. Né? Formação econômica do Brasil, economia brasileira 1, economia brasileira 2. E dei aula de outras coisas também. Dei aula de introdução à economia, dei aula de comércio exterior, dei bastante aulas, dei aula de bastante coisa. A sua experiência, né, naquela empresa, no setor privado, ela te ajudou muito nessa nova fase de docência? Ajudou demasiadamente. Demasiadamente. Por quê? Porque na empresa, nesse tempo todo, eu perdi o medo de lidar com pessoas de outros países, entendeu? Eu perdi esse medo de conversar, de lidar. Então, o tempo que eu tive na UFT, eu tive muitas oportunidades fora do país por causa da minha experiência, entendeu? Então, eu consegui uma bolsa da Bélgica para estudar em Bariloche. Aí eu fui fazer uns cursos em Bariloche sobre energia, financiado pela Bélgica. Depois eu fui como professora convidada da Espanha, financiada pelo Banco Santander. Eu fui como professora convidada da Espanha. Fui uma das primeiras professoras aqui da UFT que conseguiu essa bolsa do Santander como professora convidada, né? Aí eu fiquei um tempo lá na Espanha. Depois disso, eu também consegui uma bolsa também, mas também com um concurso também, que eu passei no concurso também, né, para ser professora convidada da Alemanha. Fui com bolsa também da Fulbright, né, que é uma bolsa muito especial. E assim, eu viajei muito. Eu coloquei, nesse tempo que eu tive na UFT, eu expus artigo na Croácia, expus artigo na Alemanha, expus artigo na Escócia, expus artigo nos Estados Unidos. Caramba. E eu, assim, fiz muitas coisas, mas porque eu tinha essa habilidade de viajar, de conseguir as coisas lá fora sem grandes, assim, problemas. Não, é difícil, mas eu sabia mais ou menos os caminhos que eu tinha que trilhar. E com isso, então, eu viajei muito. Eu viajei bastante nesse tempo que eu tive esses 20 anos que eu tive na UFT, eu viajei bastante, né? Expondo artigo, como professora convidada e tal. E isso foi muito bom para mim, porque além de eu me desenvolver, né? Eu ainda consegui fazer um currículo bom, né? Professora, agora eu preciso perguntar, porque é tanta experiência, é tanto conhecimento que a gente tem que pedir para a senhora dicas.
que os alunos aí que vão escutar esse podcast, que a gente pode fazer? que a gente tem que fazer para conseguir chegar nesse patamar, vamos colocar assim. A gente, em especial, que a gente quer seguir a carreira acadêmica, a gente tem esse interesse. Será que ir direto para o mestrado seria o caminho mais ideal? Cada um tem uma trajetória, vamos ser honestos, mas existem opiniões. Eu queria saber a sua. Eu fico um pouco nessa, porque o Matheus, por exemplo, ele já tem uma formação. O Matheus, ele é formado em Direito, ele já tem uma experiência, ele já trabalhou, e agora você quer seguir a carreira, agora né? eu já, como é que eu coloco? Eu fiz minha mente. Isso. Eu já escolhi isso pra minha vida, eu decidi, eu já trabalhei no Estado, né, e aí agora escritório de advocacia e tudo, e eu percebi que eu gosto muito da sala de aula, eu gostaria de ter essa experiência como professor no futuro, né? Mas, por exemplo, o Tarcísio não passou nem pelo setor privado ainda, ele não tem experiência nenhuma além da universidade. Olha, eu gostaria de dizer para vocês que o melhor que eu acho, que eu penso, e segundo o que eu já vi aí no mundo inteiro, porque, na verdade, eu tenho muita experiência, porque nesses 10 anos de comércio exterior, eu visitei as maiores empresas multinacionais em vários países. Mas eu não visitei de entrar e sair e ir embora. Não, eu visitei de entrar, conversar com o diretor, conversar com o presidente da empresa, ir na fábrica, fazer testes, conversar com os engenheiros, conversar com o sociólogo, conversar com o economista da empresa. Então, eu percebo o seguinte, eu percebo que é muito importante a pessoa sair da universidade e ter uma experiência fora da universidade. Uma experiência com uma empresa, ou com uma fábrica, ou com um serviço, ou na área bancária, entendeu? A pessoa ter uma experiência, porque é o seguinte, que a gente também tem que pesar, certo? Vamos supor, as pessoas, elas saem da universidade e vai direto para o mestrado. Depois ela vai direto para o doutorado. E quando ela pega o diploma do doutorado, ela é um elefante gordo, pesado, sem experiência, entendeu? E aí, o que acontece? Ele vai prestar concurso. Se ele passa no concurso, graças a Deus, ele vai conseguir um emprego, porque ele vai começar a dar aula e ele vai começar realmente a ganhar dinheiro. Porém, o dinheiro na universidade é muito pouco para você realizar seus sonhos, sabe? Então, quem sai da universidade e vai para a iniciativa privada, você pode perceber, a maioria que saiu da universidade, né, e foi para a iniciativa privada, ele cresce muito rapidamente, entendeu? E aí ele crescendo rapidamente, ele realiza alguns sonhos. E ele pode ganhar muito bem, entendeu? Ele pode ganhar muito bem e realizar alguns sonhos. E depois, quando ele tiver experiência, aí ele volta, faz o mestrado, doutorado e vai dar aula, tudo bem. Tá? Nos Estados Unidos, para você ser professor acadêmico, você tem que ter uma experiência, entendeu? E eu acho isso muito importante, porque muitas vezes, como eu te falei, a pessoa faz mestrado, doutorado, vai direto para a academia. Aí ele vai conseguir ganhar algum dinheiro com projeto, com não sei o quê, depois, no mínimo depois de 5 anos. Entendeu? 5, 6 anos que ele vai conseguir emplacar um projeto, que vai conseguir começar a se desenvolver, sabe? A ganhar um pouco mais de dinheiro e tal. Porém, se ele traz uma bagagem do mercado, se ele já foi para o mercado, já ganhou algum dinheiro no mercado, já conseguiu se desenvolver lá e optou por ser professor, é porque realmente ele quer ser professor. Entendeu? Porque ele foi para o mercado, ele ganhou dinheiro lá, ele se desenvolveu lá e ele é confiante. E ele tá dando aula não porque ele não tem opção, porque ele gosta, porque aquilo que ele achou que é melhor para ele. Compreende? 2, a pessoa é mais segura. Então, vamos supor, você vai orientar um aluno, porque um aluno, quando você vai orientar ele, você não vai orientar ele só naquela partezinha que ele está fazendo a monografia. Você vai orientar ele no mercado de trabalho, você vai orientar ele sobre ética, você vai orientar ele sobre um monte de coisa. Você só pode fazer isso se você tiver vivência. Falando em vivência, a senhora viajou para o leste europeu
não viajou? A senhora me contou isso uma vez, eu queria conversar sobre isso agora. Eu viajei, eu fui pra Rússia. Pois mas isso foi quando a União Soviética já tinha caído? Foi em 1989. Foi quando, na verdade, o Gorbachev estava no poder, né? Eles ainda eram comunistas, né? E eu fui da Espanha para lá junto com uma excursão, porque assim, no Brasil era era uma coisa horrível você voltar para lá, porque aqui ainda, né, tinha aquele negócio de que a Rússia era feia, era isso, era aquilo, era um monstro. Essa visão. Aí a Rússia tinha acabado de abrir, tinha caído o Muro de Berlim, inclusive eu estava lá quando caiu o Muro de Berlim, eu estava lá na Alemanha, entendeu? Eu estava lá na Alemanha, e então o que aconteceu? Eu peguei uma excursão da Espanha para a União Soviética. E eu passei 15 dias em Moscou e Leningrado, entre Moscou e Leningrado. E visitei algumas cidadezinhas perto, assim, com a excursão. Foi muito bom, foi maravilhoso. Agora, também fui para a Croácia, mas a Croácia eu já fui para apresentar artigo, entendeu? A Croácia eu fui para apresentar artigo no Congresso da Unesco. E depois, mais tarde, eu fui passear no leste europeu, entendeu? Eu fui passear. Aí eu fui Polônia, fui Hungria, Tchecoslováquia. Aí eu fui daqueles países ali porque, na verdade, eu fui passear, né? Não fui já apresentar, fui passear. Inclusive, eu tenho um artigo com o meu nome em russo, porque eu tenho um artigo publicado na Rússia com o meu nome em russo também. É muito interessante. Caramba. Professora, voltando um pouco nessa questão da experiência, a senhora teve muitas experiências profissionais, mas no tipo de graduação. Aqui em Palmas, né, pelo menos, é muito comum o aluno de economia, ele está fazendo um estágio, ele está, às vezes, trabalhando enquanto faz o curso. Essa questão do trabalho, estágio, a senhora acha que é muito bom durante a graduação? Muito bom, muito bom. Eu vi minha graduação toda trabalhando, ou fazendo estágio ou trabalhando. Uhum. E eu acho muito bom fazer o estágio enquanto está na graduação. Precisa fazer estágio enquanto está na graduação. Precisa. Por quê? Porque você começa a aplicar os conceitos que você vê dentro da sala de aula. Entendeu? E aí, quando você está fazendo estágio, você vê que o que você está vendo na sala de aula não é assim nada monstruoso, nada fora da realidade. É uma realidade sua, do dia a dia. E outra coisa, quanto mais autodidata você for, de ler livros sozinho, de andar sozinho, de procurar melhorar sozinho e tal, mais você vai se desenvolver mentalmente e você vai desenvolver muito mais na empresa. Porque você vai ter essa disponibilidade, entendeu? Entendo. Aqui, eu sempre, desde o primeiro período, eu faço estágio, mas eu fiz o estágio de início não por uma questão de querer fazer para contribuir na questão acadêmica, mas mais por uma questão de necessidade. Eu vim do interior para cá, então eu precisava ganhar dinheiro de alguma forma, mas depois disso eu comecei a optar por estágios que vinham agregar na minha experiência, né, no curso. E aqui em Palmas, não sei se como a senhora vê, mas eu acho que eu tenho um problema com questão de estágio. Você não tem muita oportunidade na área privada. Eu mesmo, apesar de ter tido alguma oportunidade, as oportunidades que me apareceram atrapalhavam o curso. Não, mas o que acontece é o seguinte, você não precisa ter experiência em iniciativa privada exatamente. Você pode ter no Ministério Público, você pode ter na CGU, você pode ter no Bradesco, o Bradesco pega muito estagiário também, o Banco Itaú também pega muito estagiário, e você pode ter na área bancária, mas assim, é muito interessante qualquer estágio desse tipo, porque o que o estágio vai te dar? O estágio vai te mostrar uma organização, como aquela organização ela é estruturada, ela vai te mostrar. Se você não fizer estágio, você nunca vai saber o que é um chefe, entendeu? Você nunca vai saber o que é um cliente. Você nunca vai saber como você pode se movimentar dentro de uma sociedade, entendeu? Industrial, ou mesmo privada, ou mesmo pública, entende? Então, o estágio te dá isso. Outra situação importante que os alunos muitas vezes não percebem, mas que eu sempre dizia na sala de aula, você precisa fazer um curso de etiqueta. É um curso de como entrar, de como falar, de como se vestir, de como se comportar, de como comer na mesa, entendeu?
Isso é muito importante, porque se vocês, vamos supor, porque o economista, ele não é feito por um estado pequeno ou por um estado inteiro que nem o Tocantins. O economista é feito para decidir, e aqui a maior parte já vem decidido de outros lugares. Então, se você quiser realmente se expandir enquanto economista, você vai ter que sair daqui, entendeu? Vai ter que prestar alguma coisa lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, num estado maior que tenha decisões, que tome decisões, entendeu? Então, isso é uma coisa interessante. Porém, aqui mesmo no Tocantins, você pode aprender, mesmo estando trabalhando no Ministério Público, mesmo estando na CEPLAN, mesmo estando trabalhando no Bradesco, tal, você vai ter essa estrutura. Você vai saber o que é um chefe, você vai saber o que é um cliente, você vai saber como se comporta com os outros colegas seus de trabalho, entendeu? Vai saber como se veste, você vai saber como é que as pessoas te olham, sabe? Então, tudo isso é importante. Agora, se você mesmo quiser ser uma pessoa super bem sucedida, tanto na área privada quanto na área pública, primeira coisa que você tem que fazer é um curso de etiqueta. Por quê? Vários lugares que você for fazer entrevista, eles não vão fazer entrevista com você dentro da empresa. Eles vão fazer entrevista com você no restaurante, para saber se você sabe etiqueta. Porque ninguém pode pegar um funcionário que é economista, formado pela Federal, que o cara quer treinar ele para ser gerente, se o cara não sabe comer na mesa. Entendeu? Porque ele vai sair com os clientes, ele vai tal, e ele tem que ter ele vai representar a empresa, entendeu? Então, eu mesmo já fiz várias vezes teste no restaurante, né? O chefe fala, não, olha, vamos então almoçar? Vamos almoçar. E ele quer saber no restaurante se você sabe se portar, se você sabe comer, se sabe pegar no garfo, se você sabe quanto você pega de comida, se você sabe mastigar com a boca fechada, se você sabe ter postura, entendeu? Entendo. Tudo isso. E eu percebo assim que eu falo sempre isso, e alguns acompanham, outros não. Mas eu mesmo já viajei com alunos de mestrado daqui da UFT, né? Que é professores em outras instituições, que chegou em São Paulo, a pessoa não sabia conversar, ela não sabia pegar no garfo, ela não sabia comer, ela não sabia servir no self-service, ela não sabia falar com o garçom. Nossa. Entendeu? E outra, assim, coisas assim que a pessoa foi para um congresso chiquérrimo, um congresso internacional, um hotel de 5 estrelas, e a pessoa quer sair na rua para comer arroz e feijão. Entendeu? Eu não tenho nada lá comer arroz e feijão, só que com uma mesa super farta, que ela podia escolher o que ela quisesse para comer, ela queria comer arroz e feijão. Entendeu? Ela saiu no meio da favela lá, quase no Rio de Janeiro, para comer arroz e feijão. Então, assim, a gente precisa saber que existe uma parte intelectual, que é a que você tem que ser autodidata. Tem que aprender a ser autodidata para se diferenciar. E a outra parte é uma parte que você tem que investir em você, que é curso de etiqueta, que é curso de idiomas. Isso você tem que acrescentar em você, porque na verdade isso é um plus. Professora, falando agora sobre sala de aula, a senhora se formou numa época muito diferente da nossa. Hoje, parece que o impacto das redes sociais, né, tem afetado muito o rendimento dos alunos em sala de aula. A senhora já está fora da sala de aula tem um tempinho, não sei se a senhora ano só. Um ano só, então a senhora consegue... Eu não estou tão fora da sala de aula porque eu dou aula pro mestrado ainda, né? Então eu queria saber da senhora se, desde o início da sua trajetória como professora, e olhando agora o momento mais atual, como é que a senhora vê essa mudança? Será que os alunos estão mais dispersos mesmo? Se tem mais dificuldade de leitura, de foco, de atenção? Como é que está isso na sua visão? A senhora percebe isso? E outro fator, interesse. A gente vê que o curso de economia, não só com o curso de economia, a gente já debateu isso com o professor Fernando Jorge, sobre a visão que a sociedade tem acerca da universidade. A gente vê que a universidade tem uma visão diferente hoje perante a sociedade. As pessoas vêm se formar, ir para a universidade de uma forma diferente. Hoje em dia, por exemplo, muitos colegas meus não veem a Universidade Federal como uma coisa boa. Eles preferiam ir para a universidade particular, pagar por um curso que tem na Universidade Federal, mas simplesmente porque não veem a universidade com bons olhos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Gente,
mal intencionada, gente com visão distorcida, tem em qualquer lugar. Qualquer lugar você vai ter. Você vai ter lá na USP, você vai ter na Unicamp, você vai ter na GV, você vai ter na UBRA, você vai ter em qualquer lugar. E na Federal também você encontra essas pessoas. Entendeu? O curso de economia aqui na UFT, ele é igualzinho ou melhor do que o curso de economia na Espanha. E outra coisa, ele é igualzinho o curso de economia na Alemanha. Eu fui professora convidada da Alemanha, uma das melhores universidades da Alemanha, que é a FU Berlim. E é igual. Eu orientei lá alunos, igualzinho eu oriento vocês. Entendeu? Então, o curso da Universidade da Federal Tocantins não deve nada para ninguém. O aluno que fala, que esse curso é uma bosta, que não serve, que não sei o que, esse cara, ele é um desorientado. Ele é um desorientado. Por quê? É o seguinte, em toda a universidade, o aluno que quer aprender, ele tem que aprender tudo que é dado na sala de aula. E ele tem que estudar sozinho para ser autodidata. Essa é a verdade. Agora, o que acontece é o seguinte, muitas vezes, numa classe de 30 alunos, você vai ter 2, 3 alunos interessados. Que é esses alunos que vão para frente. Isso é sempre, então? É um padrão? Isso é normal. Toda turma vai ter ali os 10%. É normal. Lá na Alemanha é a mesma coisa. Na Espanha é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tá diferente, é diferente. Na Inglaterra é a mesma coisa, entendeu? Olha, pessoal. O pessoal lá na Espanha fala, os melhores alunos aqui são os brasileiros. Entendeu? Melhores alunos aqui são os brasileiros. Você vai em Londres, os melhores alunos aqui são os brasileiros. Você vai na Alemanha, os melhores alunos aqui são os brasileiros. Mas por quê? Porque, na verdade, a pessoa se esforça, tem um foco. Por que aqui os brasileiros não são bons? Não são bons porque é o seguinte, o cara tá fazendo um curso que ele não gosta. Ele tá numa universidade que ele não gosta. E ele tá ali porque a mãe dele tá ali, obrigando ele a fazer aquilo, certo? E aí, a pessoa pensa que a gente tem que fazer mágica. 2, tem uma outra coisa. Eu estudei sempre em escola pública. Eu fiz primário, ginásio, colegial, sempre em escola pública. Fui fazer a PUC de São Paulo por outras opções. E depois eu voltei para a escola pública. Fiz USP pública e fiz Unicamp pública. E o que acontece? Quando a gente estudava, a gente lia Machado de Assis, a gente lia José de Alencar, a gente lia toda a coleção, a gente tinha professor de literatura na escola estadual, e com isso as pessoas começavam a se interessar, a se aprofundar nas leituras, a ler mais e tal. Hoje, infelizmente, os alunos mesmo das escolas pagas, mesmo das escolas privadas, não lê nem a metade do que a gente lia quando eu estudava. Então, assim, falta leitura, falta compromisso, falta foco, entendeu? Se a pessoa tiver foco, tiver possibilidade de ser um pouco autodidata, ler alguns livros, tal, fazer algumas coisas por fora, e ela se focar, ela vai bem em qualquer lugar do mundo. E outra, o pessoal lá fora valoriza muito estudantes, né, brasileiros, entendeu? Principalmente em economia. Porque se você perceber bem, quantos europeus, quer dizer, quantos espanhóis, vamos supor, economistas são famosos? Quase nenhum. Quantos brasileiros são famosos? Muitos. Muitos brasileiros que foram economistas são famosos no mundo inteiro. Entendeu? Então, assim, a Universidade Federal de Tocantins tem um excelente curso de economia, tem excelentes professores de economia, está dando o que está dando em Berlim, o que está dando em Londres, o que está dando na Espanha, o que está dando na Argentina, em Bariloche, porque eu estudei lá também, entendeu? Então, pessoal, não tem o porquê, vocês estão reclamando demais. É estudar de menos e reclamar demais. Entendeu? Eu estive agora com um amigo meu na Gincana Nacional de Economia e a gente percebeu que, na verdade, eu já vi muita gente criticando o curso, que tem curso melhor, isso e aquilo, que a Universidade Federal de Tocantins é defasada.
Isso, e a gente viu que a gente, na verdade, não tá atrás. Não tem Não nada estamos atraso. atrás. Nossa, vocês não têm nada de atraso. O que vocês têm é que estudar, né, meu? Inclusive, nessa gincana, a dupla aqui, né, do Tocantins, no caso, o Tarcísio e o Lucas. O Lucas não tá aqui, só o Tarcísio. Eles ficaram no top 5, salvo engano, né? Top 6, a gente ficou no sexto lugar. Ficou no sexto lugar de quantas duplas? 33 duplas. Do Brasil inteiro, das maiores universidades mais famosas, e o Tocantins ficou no top 6. Então, assim, existe um grupo de alunos, com certeza tem um grupo de alunos se sobressaindo aí. Né? Lógico, é só estudar. Inclusive, você vê, tinha um aluno lá no meu mestrado que ele veio da engenharia ambiental também. Aí ele fez o mestrado aqui e falou, professor, eu falei assim, olha, vai para a melhor universidade de Londres. Vai lá, nessa universidade aqui, assim, 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 e se candidata. Entendeu? Ele se candidatou ali, se candidatou nos Estados Unidos, ele entrou em várias universidades. Tem que poder escolher. Entendeu? Mesma coisa os economistas. Você pode ver que, mesmo no curso do professor Valdeci, que é Desenvolvimento Regional, tem vários alunos que estão no topo, fazendo no topo. Então, ele não está no topo porque ele é burro, não está no topo porque aprendeu ruim aqui. Não, ele aprendeu. E outra coisa, o curso de economia lá fora não ensina a metade do que nós ensinamos para vocês aqui. Certo? Em base de teoria, a gente ensina muitas teorias diversificadas, a gente ensina desenvolvimento econômico, a gente ensina outras coisas. Que, se a pessoa realmente quiser, ela sai um excelente profissional. E outra coisa, se você vai para São Paulo pegar uma vaga lá, disputar uma vaga, as empresas vão dar preferência para você que é da federal. Essa é a verdade. Vai dar preferência do mesmo jeito que eles vão dar preferência para a USP, Unicamp, Unesp, vai dar preferência para as federais, de igual para igual. Não tem diferença nenhuma, entendeu? Você vai passar GV, você vai passar todas outras universidades, Mackenzie, porque você é federal. Professora, para a gente estar finalizando, deu o nosso tempo, eu queria pedir para a senhora deixar um recado para os alunos, porque esse podcast vai ficar aí no Spotify, em todas as plataformas, né, até no YouTube. Então, assim, acredito que muitos alunos que ainda vão entrar no curso de economia vão acabar ouvindo esse recado que a senhora está deixando. E então deixa aí uma palavra para essas pessoas de motivação, né, para, quem sabe, a gente caminhar cada vez para um ponto ainda melhor, né, no caso, para o colegiado, para o curso de economia como um todo, né? Olha, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, tem um aluno chamado Marcelo, que foi me orientando. Ele passou em primeiro lugar no concurso da saúde do Ministério da Saúde em Brasília. Entendeu? Tá numa posição super boa, viajando pelo mundo todo, como diretor, como chefe, como isso, como aquilo. Certo? A Emily foi para São Paulo, conseguiu um emprego, não gostou, largou, conseguiu outro, largou, conseguiu outro, largou e ficou no quarto. E nunca ficou desempregada. Você vê que ela foi pulando de emprego 2 meses num, 3 meses no outro, 1 mês no outro e depois encaixou no outro. Para vocês terem uma ideia como vocês têm valor, como vocês têm possibilidades. Entendeu? O que vocês precisam fazer é arriscar. Nunca olhar para baixo, sempre olhar para cima. E arriscar alto, não é arriscar baixo, é arriscar alto. Então a pessoa vai, tem que ter segurança. Tem que ter segurança. Vocês não conhecem pouco, vocês têm que entender que vocês conhecem muito. Vocês têm que se dedicar e se esforçar e se arriscar. Pessoal, nem no céu vai entrar gente tímida, entendeu? Você tem que se arriscar. Entendeu? Você tem que se arriscar. Se você não se jogar, você não vai conseguir. Então você se joga. O que você está perdendo se você se jogar? Não está perdendo nada. Você só vai ganhar um não. Entendeu? Mas você tem que se arriscar. Se você não se arriscar, você vai ficar sempre na mesmice. E aí você pode afundar. Mas você tem bom currículo, bom conteúdo, você tem tudo. Não falta oportunidade. Não falta oportunidade. Perfeito, professora. Professora, a gente está chegando no final aqui. Eu queria agradecer pela oportunidade, por nos ter recebido aqui para gravar esse podcast. Fico muito feliz. E informar também que esse podcast está disponível junto com os 2 primeiros episódios nas plataformas do Spotify, no YouTube, o PET Economia, né, o podcast Conversa Agregada. Obrigado, professora. Foi muito bom conversar com a senhora hoje.
Amém. Para mim também, foi ótimo conversar com vocês. Um abraço, até a Até próxima. a próxima, pessoal. Tchau.